Então, bom dia, meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro, né, de literatura. É o nosso quarto ou quinto encontro desde que nós assumimos a literatura aqui. Eu assumi com a frente. E aí nós fizemos essa periodização toda, não é? Passamos por parnasianismo, passamos por simbolismo, passamos pelo realismo, naturalismo, né? Nós estudamos todas essas tendências do final do século XIX. E aí que vem uma questão muito interessante dentro da nossa periodização da literatura, que alguns professores não aceitam essa periodização, porém outros aceitam para tornar uma coisa bem mais didática. Por quê? Nós tivemos aí um período de transição nessa virada de século XIX para início do século XX. O que é que nós tivemos como movimento literário lá no século XX e que permanece até os dias de hoje? O modernismo, né? Que se iniciou lá com a Semana de Arte Moderna em 1922. Mas antes disso acontecer, houve meio que uma preparação. E vocês vão entender que ela está muito ligada com essa coexistência de estilos que havia no Brasil lá no final do século XIX. Então, esse período, no caso, que a gente chama na literatura de pré-modernismo, porque, como o nome sugere, né, vai anteceder ao momento modernista. E é um momento muito interessante. A primeira coisa que vocês têm que saber, pessoas, é que não se trata de um período literário propriamente dito, mas apenas de um período de transição. Vamos entender o porquê, não é? Mas antes vamos contextualizar a coisa. Houve um filme lançado uns anos atrás chamado Reza a Lenda. É um filme nacional. Bora pegar bem que essa sinopse dele. O que que diz? Em pleno sertão, numa terra sem lei, a sorte favorece apenas os mais fortes e corajosos. Opa, sertão, terra sem lei, isso me lembra muito cangaço, né? Me lembra muito o messianismo lá de Canudos. Então, percebam, cangaço, Canudos coexistiram. E houve uma obra que registrou isso, que foi Os Sertões do Euclides da Cunha. Então, analisa só. Ara, filho do Pai Nosso, um determinado homem de ação em poucas palavras, é o líder de um bando de motoqueiros armados que acreditam em uma antiga lenda capaz de devolver justiça e liberdade ao povo da região. Cara, na narrativa de Canudos, você tem o conselheiro, que era o líder religioso, que uniu pessoas descontentes com a República e construíram uma cidade que desafiava o próprio exército e a própria República. E ele acreditava, o conselheiro, que o sertão iria virar mar e que o mar iria virar sertão. Era uma espécie de profeta. E ele acreditava também na questão do mito do sebastianismo, de que Dom Sebastião iria voltar, né? Aquele mito português de que ele tinha se perdido na guerra na África, de Alquibuchal, alguma coisa, que ele iria voltar e trazer Portugal para a glória. A mesma coisa era que ele acreditava que Dom Sebastião iria voltar, iria regularizar as coisas. Olha só as correspondências, né? Sertão, questão de um certo messias, de um líder religioso, né? Quando realizam o ousado roubo, acabam despertando a fúria do cruel e poderoso Tenório, novamente fazendo uma ponte com com os sertões do Euclides da Cunha. A construção do arraial de Canudos despertou a raiva da República. Tanto é que o exército foi enviado, mas sempre era derrotado, até chegar o momento em que eles tinham que se dar bem, né? Agora, Tenório vai concentrar todas as suas forças em uma perseguição para destruir o bando de Ara, ou seja, a destruição lá de Canudos, trazendo para a nossa obra, e recuperar aquilo que acredita ser seu por direito. Então, percebam, é um filme lançado anos atrás, é um filme nacional, em que cujo enredo narrativo é muito próximo com o enredo da Guerra de Canudos, lá descrito pelo Euclides da Cunha nos Sertões. Então, quando a gente fala de Os Sertões, nós temos uma obra
que juntamente com, se eu não me engano, Canaã do Graça Aranha, inauguraram aí o que a gente chama do movimento de transição chamado pré-modernista. Mas olha só esse contexto. Você tem república, você tem a questão da anarquia, você tem a questão da desigualdade social, não é? Que era um tema que vai ser muito trabalhado nessa nova vertente e que vai ser resgatado posterior lá na segunda fase modernista. Então, olha só, pessoal, para a gente poder entender o que foi esse movimento de transição, é preciso que a gente olhe para o passado. Então, o que é que foi o pré-modernismo? Nós temos o seguinte, olha aí a imagem aí dos cangaços no sertão, não é? O que é que foi? Pessoas, a nomenclatura pré-modernismo compreende um período de transição. Não foi um período literário propriamente dito, até porque as pessoas naquela época ainda estavam muito inebriadas com os estilos que existiam. Eles consumiam bastante, gostavam muito daquilo. Quais eram os estilos? Realismo, o naturalismo, o parnasianismo e até mesmo o simbolismo. Tanto é que eles elevaram essas escolas a uma nova categoria. Se falava em neo-realismo, em neo-naturalismo, em neo-parnasianismo, em neo-simbolismo, porque eram estilos literários de gosto das pessoas. Então, quando alguns escritores, em contato com as vanguardas europeias, como o dadaísmo, como o cubismo, como o surrealismo, como, enfim, você tem todo esse rolê aí das vanguardas, quando eles tiveram contato com todos esses movimentos lá fora que eles trouxeram para cá, eles viram que a literatura que estava sendo feita aqui não atendia às necessidades do período. Então, eles queriam uma literatura mais engajada, eles queriam uma literatura mais compromissada, não é? E não simplesmente arte pela arte, como pregava lá o parnasianismo, ou algo objetivo, como descrevia o realismo. Eles queriam algo que fosse voltado para aquela realidade. Então, tanto é que a pauta da época era a necessidade de escrever sobre os problemas sociais e contemporâneos, ou seja, a Proclamação da República. O que a Proclamação da República trouxe? Trouxe a industrialização de alguns eixos, como São Paulo. A industrialização trouxe problemas trabalhistas, como as greves. Você tinha, por outro lado, várias regiões do Brasil que estavam abandonadas, como, por exemplo, o Nordeste, que não podia competir com a política cafeeira e pecuária de São Paulo e Minas Gerais, até porque a cana-de-açúcar não tinha mais aquela força que teve no passado, né? O marco inicial aqui eu botei entre interrogação, mas vamos aceitar como a obra do Euclides da Cunha, Os Sertões, publicada lá em 1902, e também Canaã do Graça Aranha. E aí esse período vai se estender até a Semana de Arte Moderna de 1922, iniciando aí o movimento modernista na sua primeira fase. Então, resumo desse rolê aqui. Houve a necessidade de olhar para o Brasil, mas, peraí, mas de qual Brasil a gente está falando? Será o Brasil do progresso? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais? Ou será o Brasil do esquecimento, Nordeste e demais regiões? Porque enquanto a urbanização, o progresso, a industrialização chegava em alguns eixos, em outros você tinha uma condição de subsistência. Então, os escritores sentiram a necessidade de falar da crise da República, de ideologias fracas dentro da República, quem é que vai trabalhar com isso? É o Lima Barreto, lá com, por exemplo, o Policarpo Quaresma, que a gente vai ver mais na frente. Uh, tinha necessidade de descrever a miséria do homem sertanejo lá em São Paulo. Quem é que vai fazer isso? Monteiro Lobato. Eles vão tratar da migração dos estrangeiros, sobretudo dos alemães. Quem é que vai fazer isso? O Graça Aranha com Canaã. E, sobretudo, a pobreza gritante que existia no sertão nordestino.
Quem é que vai fazer isso? Euclides da Cunha com os sertões, não é? Mas já vamos chegar nesse rolê. Vamos voltar aqui. Então, pessoas, para compreender o pré-modernismo é preciso que a gente consiga entender o que foi o contexto histórico. Afinal, todo período literário é motivado por um contexto, né? O que está acontecendo ali no momento. Então, nós tínhamos aí a transição do Império para a República, né? A República Velha, que foi até 1930, 1934. E aí, com a proclamação da República, nós tivemos vários conflitos internos em várias partes do país. Tivemos a guerra lá em Santa Catarina, tivemos a revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, tivemos a revolta da Armada também no Rio de Janeiro, tivemos a Guerra de Canudos no Nordeste, que foi motivada por um fanatismo religioso. Teve também a questão do padre Cícero lá no Ceará, não é, com toda aquela ideologia religiosa. E tivemos também o cangaço. Era como se o Brasil fosse uma terra sem lei nesse momento. E era o que estava acontecendo. Enquanto que em eixos mais civilizados, como a gente vê aqui na pintura, né, dos operários da Tarsila do Amaral, você vê que a industrialização trouxe, não é, todo, como se diz, toda uma ascensão, mas não para essas pessoas, não é? Então vai ter conflito da classe operária com os patrões em São Paulo, e é claro, o contexto da Primeira Guerra Mundial, lá em 1914 e 1915, também vai entrar aí nesse rolê. E aí, em cima disso, eles vão escrever sobre tudo isso. A necessidade era retratar aquele momento livre de todo aquele descompromisso que havia das escolas anteriores, né? Daí, o que mais chama a atenção nesse período é o nacionalismo crítico, não mais subjetivo, não mais idealizado, mas sim o que está acontecendo aqui. A literatura vai servir para criticar nesse momento, né? Então, o marco, como acabamos de debater aí, vai ser com os sertões ali do Euclides da Cunha, que vai mostrar com primor toda essa situação. Até o momento, alguma pergunta? Alguma Não, pergunta? Não? Beleza, tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo entendendo? sim. Ok. Olha, nosso material já aborda o pré-modernismo tratando do Augusto dos Anjos, né? Só que o Augusto dos Anjos, dentre esse pessoal todo desse rolê, é o que vai escrever na poesia. Então nós temos aqui os principais caras que trabalharam o movimento. Infelizmente não tivemos nenhuma mulher, né? Podemos ter até tido, mas não teve o devido reconhecimento. Olha aí, tivemos Euclides da Cunha com Os Sertões, tivemos Graça Aranha com Canaã, as obras que vão marcar, né, o início dessa transição. Lima Barreto com Um Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas também com contos, não é, Um Homem que Sabia Javanês. Tem um outro romance dele que é Clara dos Anjos, que é muito legal. Tivemos Monteiro Lobato, aquele mesmo cara que escreveu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, com o Jeca Tatu, que mostra a miséria do homem sertanejo lá no interior de São Paulo, enquanto que a cidade, tipo, o centro urbano tinha todo o prestígio, o interior era jogado às traças, não é? Então, cara, Euclides da Cunha, meninos, Euclides da Cunha, meninos. Esse cara era jornalista lá do estado Folha de São Paulo e ele foi mandado para o interior para cobrir a Guerra de Canudos. E ele nos entregou uma obra que, cara, é muito sensacional. É uma obra que até me arrepio. É uma obra que vai trabalhar o sertão nordestino na sua totalidade. Porque, enquanto jornalista, essa obra aqui vai mesclar a linguagem objetiva do jornalismo com a linguagem literária. Por quê? Porque em determinados momentos ele vai trazer aspectos da literatura barroca. Professor, o que é que foi mesmo a literatura barroca? Foi aquela literatura produzida lá no século XVII, aqui a primeira manifestação literária no Brasil, que tinha como característica uma linguagem rebuscada, com figuras de linguagem, com antíteses, com hipérboles, e ele vai trazer essa linguagem rebuscada em recursos expressivos para poder descrever o que foi todo esse rolê aí.
Então, nós temos a estrutura de um livro, pessoal. Eu tenho até esse livro aqui na biblioteca, não sei onde é que ele está, mas ele é um pouquinho grosso. Esse livro, ele é dividido em 3 partes. Ele procurou organizar da seguinte forma. A primeira parte do livro, ele vai descrever a terra, não é? A terra, a característica do sertão, clima, solo, relevo e vegetação. Ele vai fazer toda aquela análise daquela porção da Bahia, já mais ao sul, já na fronteira com o estado de Minas, da bacia do Rio São Francisco, lá da nascente, até a descrição, né, do que aconteceu posteriormente. Então ele vai tratar do clima árido, do clima seco, ele vai tratar do tipo de solo, que era um solo irregular, que favorecia, né, o pessoal lá do arraial se esconder em meio à vegetação também, uma vegetação seca. Ele vai tratar de tudo. E tem uma pontada naturalista aí, porque se a gente pega lá o que foi o naturalismo, o meio condiciona, né, o comportamento das pessoas. E ele vai dizer que a população de Canudos foi condicionada por esse meio. Né? No segundo momento, ele vai fazer a descrição do homem quem? A gênese do Antônio Conselheiro, o que foi que o motivou a organizar todas aquelas pessoas para elas se revoltarem contra todo o sistema e se esconderem, criarem meio que uma cidade ali no interior do, do sertão. Então, o interessante é que o Euclides, ele vai, nessa situação aí, na descrição do homem, ele vai ver tanto o mestiço, ele vai botar a gênese do brasileiro como aquele que foi, né, resultado da união do europeu, do índio e do negro, e daí tem o mestiço, tem um mameluco, tem o cafuso, tem o caboclo, e ele vai dizer que é uma raça inferior. Ou seja, aqueles que moram no litoral, eles são uma raça inferior àqueles que moram no interior ou nos grandes centros. Então tem um fator biológico dentro disso, na descrição do que é o homem. Então ele vai traçar quem foi o conselheiro, ele vai traçar quem são aquelas pessoas na descrição aí nesse momento. Já na parte a luta, nós temos o confronto, a descrição do confronto em si, o que foi a guerra. E essa parte da luta, ela é dividida em 4 subcapítulos. Por quê? Nesses 4 capítulos, vai procurar retratar as tentativas do exército de fazer o cerco. As 3 primeiras tentativas falhas, não é? O pessoal de Canudos sempre levava a melhor, e com a quarta, no quarto cerco, o exército já tem uma vitória, porque eles conseguem apreender as armas, não é, do pessoal, e conseguem cortar o fornecimento de água, conseguem atingir a torre da igreja e com isso desestabiliza toda a situação e levam a melhor. E aí tem um fragmento que sempre se faz presente nas provas, que diz que no final Canudos não caiu por inteiro, porque quando Canudos caiu, caíram 4 homens que sobraram do conflito. No caso, era uma criança, um velho e 2 homens já feitos. Foram as últimas pessoas que resistiram. Quando ele diz caíram junto com Canudos, é que morreram, não é? E no final, aproximadamente 5.000 pessoas foram capturadas, né? Que era a população de Canudos. E aí, quando o Euclides da Cunha finaliza a obra, que compila tudo isso, por que se chamam Os Sertões? Porque a narrativa, né, a cobertura, enquanto repórter, se passa ali no sertão da Bahia, retratando o que foi a Guerra de Canudos, que estava desafiando a República. Desafiando por quê? Porque toda vez que se mandava um exército, eles eram derrotados, então era uma afronta à República. Como é que uma cidade no interior que não tem lei, que não segue as nossas leis, está fazendo isso com a gente? Foi uma sacada muito genial. Queridos, alguma dúvida? Algum problema, alguma pergunta, alguma curiosidade? Não,
Não? Tá tudo ok? Não. É, tudo ok. Beleza. Eu acredito que não vai dar para a gente trabalhar tudo hoje. Nossa aula vai até que horas? 11h10. 11h10. 11h10, caras são? Ah, tá. Então vamos fechar com o Lima Barreto aqui. Cara, o Lima Barreto, desses autores aí, ele é o meu preferido. Porque ele é o único que vai, ao meu ver, é o único que vai conseguir captar a essência do brasileiro, em face que, ao mesmo tempo, procura criticar os aspectos da República, não é? Então, ele constrói uma personagem, que é o Major Policarpo, que vive pelo sistema, porém morreu pelo próprio sistema. É a contradição, né, das leis, dos costumes que havia ali dentro da República que de nada favoreciam. Até porque o Lima Barreto era contra toda essa ascensão, não é? Ele não gostava muito da República e não gostava como as pessoas estavam se tornando europeias demais e esquecendo os costumes brasileiros. E aí o Policarpo é uma personagem ingênua, é uma personagem inocente que chega até a ser taxada de Dom Quixote nacional por conta da sua própria construção. Então, do que trata essa obra? Nós temos o Major Policarpo, não é? Que era um homem, um senhor que trabalhava na repartição pública, e aí ele conhecia toda a geografia do Brasil, ele conhecia toda a fauna, toda a flora, todos os animais, e ele queria muito que a língua do país fosse o tupi. Tanto é que ele escreveu uma carta ao Congresso Nacional pedindo que a língua fosse o tupi-guarani. Então, ele tinha esse ideal de pátria, ele queria que o Brasil fosse isso. E todo mundo dizia que ele era louco. E aí, quem acreditava nele? A própria sobrinha e um amigo que era o Ricardo Coração dos Outros. Por que ele se chama Ricardo Coração dos Outros? Porque ele era um homem que tocava violão e eles diziam na época que pessoas que tocavam violão eram vagabundas. E ele era muito galanteador. Ele conquistava as meninas pela música, daí ser chamado de Ricardo Coração dos Outros. Então, conforme esse ideal do Policarpo vai se acentuando, ele ele é internado numa clínica. Ele é tido como louco. E quando ele sai da clínica, ele passa a morar num sítio, afastado da cidade. E dentro desse sítio é que as ideias dele vão, né, se aflorando. Ele se desapega um pouco daquela situação anterior e aí ele vai procurando outros meios para ter esse ideal da pátria, ok? E aí surge o momento de ele fazer parte do exército lá e de ficar próximo do Floriano Peixoto, que era o presidente da época. E aí, enquanto ele estava no exército, ele vê certas situações que começa a abrir os olhos. E daí ele escreve uma ementa e é tido como organizador de motim. E aí o que é que acontece? Justamente por conta desse mal-entendido, no final da obra, ele se vê contra um muro com um monte de armas apontadas porque ele foi julgado à morte, né, por algo que não tinha cometido, por conta desse mal-entendido. E aí ele cai, naquele momento a ficha dele cai e ele percebe que a pátria que ele tanto idolatrou é a pátria que estava ali apontando o rifle que iria matá-lo. Então, o Lima Barreto trabalha muito com essa questão desses valores, meio que, como é o adjetivo? Eu quero dizer quebrado, mas não quebrado, arcaicos da República, sobre essa modernização, essa europeização e o esquecimento de valores nacionais. Olha o que diz esse trecho da obra. Policarpo era patriota, desde moço. Aí, pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro. Não foi um amor comum, palrador e vazio. Foi um sentimento sério, grave e absorvente.
O que o patriotismo fez pensar foi no conhecimento sério do Brasil. Isso no início da obra, né? Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Então você tem uma personagem aqui que é a caricatura da República, do ideal da República, que vive por ela, não é? Por esse patriotismo, mas que no final foi morto por ela. Olha só a ironia da coisa. O chato do Lima Barreto, chato não vou nem dizer chato, mas é que ele não teve o devido reconhecimento na época. Por quê? Porque ele era, primeiro, ele era negro, não é? Ele era um escritor que produzia obras numa linguagem muito acessível. A linguagem do Lima Barreto vai contra toda a linguagem de um realismo, de um parnasianismo, ou até mesmo do Euclides da Cunha. E aí ele não teve o prestígio como teve o Olavo Bilac, como teve o Euclides, como teve outros autores. E aí tanto é que ele morre bêbado, encontrado no esgoto, no Rio de Janeiro. Olha aí que tristeza, pessoal. Tem uma outra obra dele que é muito interessante, dentro desse período, que é Clara dos Anjos, que vai narrar a história de amor da Clara, que é uma jovem, por um jovem ainda adolescente, por um homem muito mais velho que ela. Aí fica a dica de leitura. Então, pessoal, para a gente fazer o nosso fichamento, já temos 7 minutos aqui, não vai dar tempo de eu comentar os outros 3 autores, então fiquemos para a próxima aula, porque pré-modernismo é muito isso, tem que ser dividido em 2 partes. Tem um conhecimento de que, nesse momento, o objetivo era retratar um Brasil, um Brasil esquecido. Essa temática do Brasil esquecido vai ser novamente explorada mais na frente, na segunda vertente, no segundo tempo do modernismo. Então, quando eles abordam esses Brasis esquecidos, é com certo criticismo. Como? Você vê aí o Euclides da Cunha trabalhando os sertões, você vê o Lima Barreto atacando, não é, uma república que tinha ideais tanto que quebradiços, tanto que arcaico, e por meio de uma caricatura da própria República, que é o Major Quaresma. Olha só, essa adaptação em quadrinhos, eu acho excelente. Você vê ele, não é, vestido com um papagaio aqui, um papagaio, uma ave tropical, nossa, não é? Você vê aqui o cocal do índio, e ao fundo, que parece ser a Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro, que era o símbolo, né, do progresso, das construções europeias. E o que está marchando aqui atrás? O exército com o que pôde ser o Floriano Peixoto, presidente da época, né? Então, o nome da obra, no caso, é Triste Fim de Policarpo Quaresma. Por que triste fim? O triste fim porque ele foi morto pela República que ele tanto se orgulhou de ter. A pátria, né? Então tem aí essa loucura. Outras coisas, o movimento, o contexto histórico da época vai ajudar bastante na construção dessas obras e na compreensão desse Brasil em transição. Quando a gente chega lá no pré-modernismo, nós já vamos ter um outro rolê. Tá, pessoal? Então, ó, não saiam ainda.